nós vamos falar sobre o conhecimento de Deus, o conhecer e ser conhecido. E o nosso objetivo é não somente utilizar da literatura do J.I. Packer, mas fazer um passeio teológico também, mergulhando um pouco na nossa confessionalidade, falando um pouco sobre alguns teólogos que falaram sobre o assunto, como o Charles Hodge, como o Alexander Archibald Hodge, o próprio Luiz Berkhoff, João Calvin, Martinho Lutero, porque esse é um assunto que efervesceu no movimento da Reforma Protestante. Eu acho que hoje nós precisamos de voltar a discutir a matéria de forma especial, porque o conhecimento de Deus, como o reverendo Lutero falou há pouco, inclusive na sua oração, tem sido muito técnico. Há muitas pessoas buscando conhecimento através de livros, não é? E conhecer sobre Deus é diferente de conhecer a Deus. Não é? Então, a gente vai tratar disso aqui também. Para isso, na sugestão do livro de Parker, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Depois da leitura dessa porção da palavra de Deus, nós vamos ter um momento de oração, mais uma oração, suplicar a Deus a sua bênção na exposição desse tema tão importante para a nossa vida. João, capítulo 17, verso de número 3. Vejam comigo o que diz a palavra de Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos fazer mais uma oração, meus irmãos? Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho bendito, nosso amado Redentor, supremo pastor da nossa alma, nosso melhor amigo, nosso advogado, nosso único mediador, que nos chamou, nos justificou, nos santificou, em menor medida já nos glorificou aqui, e nós queremos, por meio dele, do seu sacrifício perfeito, eterno e suficiente, bendizer a ti por esta reunião, por esse recurso da tecnologia, porque mesmo distante, Senhor, nós estamos juntos e temos recebido de ti os nutrientes espirituais que necessitamos para essa caminhada, para essa peregrinação, nesses dias tão difíceis, tão árduos, tantos dissabores, e tantas notícias que afetam as nossas emoções. Nós queremos, meu Senhor, te bendizer, porque, não obstante a todas as dificuldades, nós temos esse recurso e podemos agora, debruçados sobre a tua palavra, buscar a tua face. Nós queremos te pedir, meu Senhor, que oriente-nos, que instrua-nos, que abençoe-nos, por amor de Jesus Cristo, teu Filho. E faça isso para a glória, louvor e honra do teu nome, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, o roteiro de estudo do capítulo 3 do livro Conhecimento de Deus, de J.I. Packer, sugere uma introdução, e ele apresenta a necessidade de recorrermos à nossa confessionalidade quando nos apresenta uma pergunta: para quê ou qual a finalidade pela qual nós somos criados? Nós já ouvimos aqui o Quirino cantar esta música, não é? Da pergunta número 1 do Catecismo Maior de Westminster, que é: qual o fim supremo e principal do homem? A resposta nós já sabemos. Aliás, esta é a pergunta que todo bom presbiteriano tem decorada, não é? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, nós criamos uma relação entre aquilo que J.I. Packer ele estabelece no seu livro, no capítulo 3, sobre o conhecimento de Deus, o conhecer e ser conhecido por Deus, nesta resposta à pergunta do catecismo. Então, é necessário nós percorrermos um caminho para buscarmos a compreensão do que de fato significa o conhecimento de Deus.
Inicialmente, é necessário compreender que o conhecimento de Deus é algo muito complexo que envolve muitas nuances. Do ponto de vista do conhecimento em si mesmo, nós sabemos que o conhecimento é algo complexo, seja o autoconhecimento ou o conhecimento do outro. Nós fizemos uma avaliação, por exemplo, do ponto de vista dos seres vivos. Quando se trata de coisas vivas, conhecê-las se torna muito mais complicado. Não se conhece realmente algo vivo enquanto não se souber, além da história passada, como esse ser vivo costuma reagir e se comportar em determinadas circunstâncias. E a gente lembra aqui do coronavírus, a dificuldade que se tem de conhecer como é que esse vírus sofre essas mutações e como é que ele sobrevive, por quanto tempo ele sobrevive, e qual, de fato, os remédios, as medicações que podem ser utilizadas de forma eficaz acerca desse vírus que está afetando toda a humanidade. Então, um ser vivo é difícil de ser conhecido. Você precisa conhecer a história e precisa conhecer também a forma de comportamento. É assim também, meus irmãos, com os animais. Quando alguém já viu um certo animal em algum lugar, revendo, pode dizer: eu conheço esse animal. O mais provável é que essa pessoa deseje falar: eu já vi esse animal antes em algum lugar. Daí a distinção entre conhecer o aparente e conhecer o essencial. Este conhecimento é processado e consolidado através da convivência, a proporção que a gente se relaciona com o ser vivo, a proporção que a gente se relaciona com o animal, a gente vai conhecendo essencialmente e vai, de fato, consolidando aquele conhecimento sobre ele. Mas é assim também em relação ao ser humano. Alguém pode conviver a vida inteira com uma pessoa e, no final da vida, ser surpreendido por uma atitude inusitada e afirmar: eu nunca lhe conheci. É muito comum você se deparar com situações assim, quando, de alguma forma, as pessoas são afetadas nos seus interesses ou, de alguma forma, agredidas na sua relação. Assim, meus irmãos, a qualidade e a extensão do nosso conhecimento, por exemplo, sobre outras pessoas, depende muito mais delas do que de nós. Nosso conhecimento é mais o resultado da permissão para que as conheçamos que de nosso esforço nesse sentido. Você pode se esforçar bastante, você pode se doar bastante, mas a proporção que a pessoa não se deixa conhecer, você jamais a conhecerá como de fato ela é. Diante disso, nos vem uma pergunta: como é possível o conhecimento de Deus? Nós já sabemos que o conhecimento do ser vivo, do animal e do ser humano é complexo. Então, nós vamos agora buscar responder como é que nós podemos ter o conhecimento de Deus. E, para isso, nós vamos lembrar de uma passagem da salmodia. O Salmo 19, lá no Antigo Testamento, revela duas formas pelas quais Deus se faz conhecido. A primeira forma é aquilo que nós conhecemos como a revelação geral. E o salmista, no Salmo 19, nessa poesia tão bonita, ele inicia no verso de número 1, veja, viu? Salmo 19, verso de número 1, eu estou falando da revelação geral, que é uma forma pela qual o ser humano pode ter conhecimento que há um Deus. Verso 1, Salmo 19, ele diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Isso aqui é o que nós temos do ponto de vista do conhecimento de Deus a partir da revelação geral. Mas o salmista também se serviu dessa linda poesia para revelar que a relação de Deus com o seu povo, essa relação pactual, ela se dá pela revelação especial que é a sua palavra, que é inspirada, que é autoritativa,
que é inerrante, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, nesse mesmo salmo, a partir do versículo 7, o salmista passa a falar sobre a revelação especial. Veja, verso do 1 até o 6, revelação geral. A partir do 7, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Ele diz mais: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, percebam que nós temos duas formas pelas quais Deus se revela. Primeiro, ele se revela pela criação, Salmo 19, verso 1 até o 6, e a partir do 7 desse mesmo Salmo, revelação especial. Nós sabemos, então, que o conhecimento de Deus através da revelação geral, ele não é exaustivo. Antes, ele é extremamente limitado. E do que podemos conhecer do ser e do caráter de Deus, nós encontramos na revelação especial, que é a sua palavra, o subsídio que nós necessitamos para conhecê-lo melhor. E a pergunta é se podemos conhecer a Deus exaustivamente através das Escrituras. Veja que é outro fator de complicação. Será que é possível conhecermos na essência o ser de Deus? Será que é possível conhecer na essência o caráter de Deus pela revelação especial? Meus queridos, entender este ponto do conhecimento de Deus exige-nos mais um passeio em nossa confessionalidade. E eu quero agora fazer uso da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 2, na primeira seção. Olha, quando você estiver buscando uma definição de quem é Deus, do ser de Deus, do seu caráter, dos seus atributos, que é uma coisa complexa, criar um conceito acerca de Deus. Às vezes a gente se apega com alguma coisa, tentando criar uma definição de quem ele de fato é, mas nós sempre somos limitados. Para mim, a definição mais autêntica, mais completa, mais concreta, mais próxima da realidade, daquilo que Deus de fato é, está no registro da nossa confissão de fé, no capítulo 2, seção 1. Eu só vou ler uma parte, vocês vão fazer essa pesquisa depois. Leiam o capítulo 2, seção 1, todinho, para você ver que coisa maravilhosa, a definição que os puritanos fizeram acerca de quem é Deus, lá na Assembleia de Westminster. Mas uma parte desta confissão, ou podemos dizer a primeira parte, da seção 1, capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster, diz que há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Veja, eles começam agora a definir quem é Deus. Aí diz, ele é um espírito puríssimo, ele é invisível, Deus é sem corpo, sem membros ou paixões. Aí passa a qualificá-lo dizendo, ele é imutável, ele é imenso, Deus é eterno, e agora diz, Deus é incompreensível. Aí bem, se na Assembleia de Westminster, onde havia tantos doutores, não é? Eles tiveram essa dificuldade, não é? E fizeram esse registro dessa palavrinha, como é que a gente vai fazer para compreender quem é Deus? E ter um conhecimento de Deus, de conhecer a Deus e ser conhecido por Deus. Nosso desafio nesse estudo é, de fato, nos atentarmos a esta palavra. Deus, de fato, é um ser incompreensível. E quando nós falamos sobre a incompreensibilidade de Deus, nós precisamos começar a definir o que é conhecimento. E Charles Rod, na sua monumental teologia sistemática, definiu conhecimento dessa forma. Vejam, por conhecimento se entende a apreensão intelectual da verdade. Isso pressupõe um sujeito e um objeto, um sujeito inteligente que aprende e algo verdadeiro que é aprendido. Do ponto de vista da definição de Deus, do conhecimento que nós podemos ter de Deus, Martinho Lutero disse o seguinte, e ele fala repetidamente de Deus como um Deus oculto, em distinção dele como
um Deus revelado. Em algumas passagens, ele até fala do Deus revelado como ainda um Deus oculto, em vista do fato de que, mesmo através da sua revelação especial, vejam, viu? Não podemos conhecê-lo plenamente. Meus irmãos, nós pensarmos um pouco sobre isso, nós vamos perceber que Calvino também estabeleceu uma definição sobre o conhecer a Deus e o ser conhecido de Deus. Para João Calvino, Deus, nas profundezas do seu ser, é insondável. Sua essência é incompreensível. Eu acho que o pessoal lá na Assembleia de Westminster pegou as Institutas da Religião Cristã. Esse rapaz, vamos ver o que foi que Calvino falou? Ele vai ajudar a gente a compreender esse negócio. Então, ele diz que Deus, na sua essência, é incompreensível. Desse modo, Calvino diz, sua divindade escapa totalmente aos sentidos humanos. Meus irmãos, para Calvino, Deus, nas profundezas do seu ser, é insondável, de fato, e a sua essência é incompreensível. Vejam que nós não estamos diante de um tema de somenos. De igual modo, os reformadores não negaram que o homem possa aprender alguma coisa da natureza de Deus por meio da sua obra criadora. Veja, ele está remontando o Salmo 19, na primeira parte, revelação geral. Mas os reformadores sustentaram que o homem só pode adquirir verdadeiro conhecimento de Deus por meio da revelação especial sobre a influência iluminadora do Espírito Santo. Acho que agora melhorou, não foi? E a gente volta para aquele ponto lá da oração do reverendo Lutero. Conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. Conhecer sobre Deus, qualquer pessoa tem acesso. Principalmente nesses dias onde informação é muito fácil. Você pega o Google, bota lá e a coisa aparece. De todo jeito, de todas as posições, de todas as ideologias, né? Mas conhecer a Deus no sentido de uma relação de intimidade é algo completamente diferente. Então, os reformadores, eles foram cirúrgicos. Eles disseram que é possível aprender alguma coisa acerca da natureza de Deus por meio da sua obra criadora, mas eles afirmaram que o verdadeiro conhecimento de Deus só é possível por meio da revelação especial e sobre a influência iluminadora do Espírito Santo. Então, esta incompreensibilidade ou dificuldade de conhecer a Deus consiste também em alguns aspectos. Eu queria pontuar com vocês algumas coisas que trazem dificuldades para a gente conhecer a Deus e ser conhecido de Deus. E a primeira delas é a incapacidade que o ser humano tem em entender a revelação especial. João Calvino disse que a vaidade unida à soberba mostra-se nisto. Vejam, os homens miseráveis na busca de Deus não se elevam acima de si, como seria esperado, mas querem medi-lo segundo a dimensão do seu entorpecimento carnal. Então, a primeira dificuldade que nós temos para conhecer a Deus é exatamente essa incapacidade do gênero humano em entender a revelação especial. Mas há um segundo aspecto que eu quero pontuar com vocês, que nos traz dificuldade também acerca do conhecimento de Deus. E o segundo aspecto está na limitação imposta à revelação especial, que restringe-se a informar apenas aquilo que Deus outorgou para que os homens saibam. Daí nós vamos lembrar do livro da lei, Deuteronômio 29, 29, todo bom presbiteriano tem decorado também, não é? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ora, Moisés falou sobre as coisas encobertas. Que coisas encobertas são essas? Meus irmãos, são muitas que nós não temos acesso, inclusive o eterno decreto de Deus, onde ele registrou, inclusive, o nome de todos os eleitos, onde estará registrado também o dia e a hora do nosso nascimento e da nossa partida, onde está registrado o dia da parousia
daquela segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus. Então, a própria revelação, ela é limitada, ela não concede um conhecimento exaustivo e profundo de tudo aquilo que nós queremos saber. E a gente se conforta com Deuteronômio 29, né? A gente se apropria daquilo que não nos pertence, para não estar calculando os dias que Cristo vai voltar, como fizeram os adventistas, por exemplo, não é? E se apropria daquilo que foi revelado a nós, para transmitir aos nossos meninos, lembrando da aliança, que não foi aliança conosco, mas com a nossa família. Mas há um outro aspecto aqui que eu quero pontuar com vocês, para fechar essa questão que envolve as dificuldades que nós temos para compreender, para conhecer de fato a Deus. São aquilo que nós vamos definir como os abismos. E o primeiro abismo que nos dificulta o conhecimento de Deus é o chamado abismo temporal. Ou seja, o texto produzido da Escritura que nós temos tem uma relação anacrônica conosco. Nós estamos, na melhor das hipóteses, na produção do Novo Testamento, há cerca de quase 2000 anos, meus irmãos. Então, imagine, é um livro antigo, de fato, muito embora seja atual e verdadeiro. Mas há uma dificuldade para você interpretá-lo, dado a distância, o abismo que nós estamos da sua produção, ou do próprio fechamento do cânon. Mas há um outro abismo que nós encontramos nas Escrituras e que nos traz dificuldades também para conhecer o ser de Deus, o seu caráter, que é exatamente o abismo linguístico. Devemos lembrar que os textos da Escritura produzidos no original estão no hebraico, no aramaico e no grego. Mas há um terceiro aspecto aqui, ou um terceiro abismo, que nos traz dificuldade para interpretar a Escritura e que dificulta também o conhecimento de Deus, que é o chamado abismo cultural. A nossa cultura, podemos dizer, é antagônica àquela qual o texto foi produzido. Daí nos deparamos com algumas passagens difíceis de interpretação. Então, vejam que esta tarefa de conhecer a Deus nos leva a uma condição de buscarmos subsídios para compreender que é possível, mas que há limitações. Contudo, nós vamos aprender com a Escritura que nós devemos, por aquilo que foi lido, inclusive, nessa noite, continuar buscando. Veja, Oséias, no capítulo 6, verso 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Ou seja, se você está se perguntando, pastor, de tudo quanto eu ouvi agora, o que é que eu devo fazer? Você se apropria de Oséias capítulo 6, verso 3, e prossegue na busca pelo conhecimento tão necessário para o aperfeiçoamento do seu caráter. Isso porque o Senhor Jesus também advertiu os seus discípulos e que eles estavam errando por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso de número 29. Então, meus queridos irmãos, é através desta busca que nós obteremos o conhecimento desejado, e isso nos ocorrerá através de algumas atitudes que são da nossa responsabilidade. Eu quero apontar algumas atitudes que vão fazer diferença nessa apropriação do conhecimento de Deus, do ser de Deus, do caráter de Deus, quem de fato ele é, como ele se relaciona conosco. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar acerca dessa necessidade é que o conhecimento de Deus envolve inicialmente o ato de ouvir a palavra de Deus e recebê-la de acordo com a interpretação do Espírito Santo ao aplicá-la ao nosso coração. Veja que isso exige sensibilidade, porque nós estamos acostumados a ouvir as Escrituras. Os crentes caminham para a igreja, culto de doutrina, escola dominical, culto à noite, escutam um pastor pregando, e às vezes percebem que aquela mensagem tem uma relação com alguma luta que está sendo travada na sua vida, mas nem sempre essa pessoa se apropria daquela interpretação que foi feita pela obra do Espírito no seu coração
já que a cerviz dura nem sempre permite que aquele rapaz ou aquela moça se dobre diante daquele desafio que está sendo colocado. Então, a primeira coisa é que o conhecimento acerca de Deus envolve o ato de ouvir a palavra de Deus e recebê-la de acordo com a interpretação e aplicação do Espírito Santo ao nosso coração. Mas há um segundo aspecto aqui que nos interessa pontuar. É que nós devemos prestar atenção à natureza e ao caráter de Deus revelados em sua palavra, em sua obra. As nossas orações, por exemplo, devem ser encharcadas das Escrituras. Se você ler, por exemplo, o livro do profeta Daniel, lá no capítulo 9, você vai ver a oração de Daniel. E como a sua oração revela o conhecimento que ele tinha do ser e do caráter de Deus. As orações de Jeremias, da mesma forma, nas suas lamentações, capítulo 3, em meio ao caos que ele estava vivendo, e todos aqueles enfrentamentos da nação, ele diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e renovam-se cada manhã. Então, o segundo aspecto que vai nos promover o conhecimento de quem de fato Deus é prestar atenção à sua natureza e ao seu caráter, à proporção que ouvimos e que lemos as Santas Escrituras. Mas há um terceiro aspecto que nós devemos pontuar. Vejam, nós precisamos também de aceitar o seu convite e obedecer às suas ordens. O que é interessante é que o poeta, inspirado no passado, lá no livro de Provérbios, revelou que o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, se não há temor para abraçar, se não há temor para obedecer às ordens de Deus, não é? Quando Deus disse que é não, e quando ele disse que é sim. Eu fui formado por uma das congregações da Igreja Presbiteriana da Bahia, e vivi um tempo da minha vida que foi maravilhoso, que marcou a minha vida, a vida da minha família, e de toda a juventude da congregação presbiterial de Três Mangueiras, porque era um cristianismo puro e simples. A gente vivia aquela moda de que a palavra de crente era sim, não. Então, quando a Bíblia dizia não tinha discussão, não havia espaço para botar em mesa um princípio que era inegociável. Então, nós precisamos de aceitar o convite de Deus e obedecer às suas ordens. Mas há um outro aspecto que vai nos fazer conhecer melhor ao Senhor, conhecer verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, que é Deus encarnado. A proporção que a Escritura lhe revela quem é o Senhor Jesus, e a proporção que você se apropria do que ele veio fazer por você e vai estreitando essa relação com ele, a proporção que você compreende quem é Cristo, você está se vinculando diretamente a Deus, conhecendo quem de fato é Deus, porque Cristo revela o Pai. Veja, João capítulo 14, versos 9 e 10, Jesus estava conversando com Filipe e disse para ele, há tanto tempo estou convosco, e não me tem conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Meus irmãos queridos, de fato, conhecer Jesus é permanecer numa relação definida de discipulado pessoal, como foi para os 12 quando eles estavam na terra, assim também deve ser para mim e para você nesses dias. Jesus disse naquele sermão, quando ele se define como bom pastor, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Meus irmãos queridos, a voz de Jesus é ouvida quando sua afirmação é reconhecida, quando cremos em sua promessa e respondemos ao seu chamado, obedecendo aquilo que ele quer de nós.
desse momento em diante, Jesus passa a ser conhecido como pastor. Os que confiam nele são reconhecidos por ele como suas ovelhas, e ele as alimenta, e ele as nutre, e ele estabelece uma relação de intimidade de tal forma que esse conhecimento, que a proporção que nós lemos a Escritura é um conhecimento intelectual, passa a ser um conhecimento experimental. Nós precisamos entender que o conhecimento intelectual das Escrituras, ele é importante, mas sem o conhecimento experimental, nós não vamos para lugar nenhum. Então, é importante compreendermos que conhecer a Cristo, nessa relação de afeto, de discipulado, de sermos de fato seus discípulos, seus amigos, obedecermos a sua voz, é estreitar o conhecimento e conhecer quem de fato é o Pai, porque ele revela o Pai. Então, do que aprendemos até aqui, é necessário destacar nessas considerações finais alguns ensinos importantes. Primeiro, conhecer a Deus é uma questão pessoal, como acontece em qualquer relacionamento humano. E isso envolve a nossa capacidade racional. Eu estudei na UNEB, em Salvador, e nós tínhamos lá um grupo da ABU. E um dos livros que era utilizado lá, de John Stott, é Crer Também Pensar. Não é? Então, a gente precisa estudar as Escrituras. Não é? Quanto mais profundo, nada de superficialidade, nada de subjetividade, é profundidade mesmo. Vamos buscar nos melhores teólogos, nas melhores referências, conhecer a Deus por sua palavra, pela revelação especial, e honrá-la. Mas há um segundo aspecto que eu quero destacar ainda. Conhecer a Deus é uma questão de envolvimento pessoal que abrange a mente, a vontade e os sentimentos. Caso contrário, meus irmãos, não seria um relacionamento completo de fato. Isso envolve o segundo aspecto da nossa lição, que é o conhecimento experimental. Tem muita gente que conhece sobre Deus, mas nada de Deus. E às vezes a gente conhece a Deus de fato, na essência, o que ele é, o seu ser, o seu caráter, seus atributos, quando nós estamos mergulhados em um vale, em um deserto. Daí não desconsiderar que o sofrimento também é uma escola do espírito. Fugirmos desse evangelho do coaching, o evangelho da confissão positiva, do triunfalismo, entender que absolutamente todas as coisas cooperam para o nosso bem. É importante, então, compreendermos que conhecer a Deus é uma questão de envolvimento pessoal e envolve experiência com Deus. Essa experiência ela é muito necessária para o aperfeiçoamento do nosso caráter. Vocês devem lembrar, por exemplo, daquela narrativa do registro de Jó, capítulo 42. Os 41 capítulos da história da vida de Jó, me parece que nós temos a revelação de um conhecimento intelectual. E olha que era um conhecimento intelectual muito profundo. Ao ponto de, no âmago do seu sofrimento, Jó ter uma percepção de que mesmo que ele morresse, ele ia ressuscitar. Quando disse, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então, Jó conhecia intelectualmente a Deus, mas até que ponto aquela experiência de sofrimento não fez diferença na sua vida? Porque lá no capítulo 42 ele diz, eu te conhecia só de ouvir. Hoje, contudo, os meus olhos te veem. Meus irmãos, nós não devemos anular também o sofrimento, porque, de fato, ele é um meio para aperfeiçoamento do nosso caráter. Mas há um terceiro aspecto ainda que eu quero destacar. É que conhecer a Deus e tornar-se conhecido é uma matéria da soberania absoluta de Deus. Isso envolve a sua vontade de tornar-se conhecido daqueles por quem Cristo morreu. Isso é uma coisa complexa, né? Nós devemos pregar para todos, viu? Mas sabemos que só serão chamados os eleitos. Eles serão despertados no seu sentido. Eles terão os ouvidos desimpedidos, eles terão os olhos e a mente aclaradas. Não é? Na vocação geral, a gente prega, as pessoas escutam, tem muita gente que gosta, pastor, que palavra boa que o senhor deu hoje,
mas continua vivendo a mesma vidinha. Mas quando há um chamado eficaz, então o sujeito tem todas as dificuldades que são postas ali por sua natureza humana e corrompida, rompidas pela graça eficaz que invade o seu coração e muda a sua vida. Então, conhecer a Deus e tornar-se conhecido de Deus é também uma matéria daquele que é soberano. Ele se faz conhecer aqueles por quem Cristo morreu. Eu falo de maneira pactual. A revelação especial só será e terá acesso àqueles que, de fato, têm o seu nome escrito no livro da vida. Eu o conheço porque ele me conheceu primeiro. Essa é a ideia. Há um alívio tremendo, meus irmãos, em saber que seu amor é profundamente realista. Cada ponto do seu amor baseia-se no conhecimento prévio do que há de pior sobre nós, de modo que agora nada pode desapontar a Deus. Ele nos chamou, ele nos justificou, ele nos santificou. Nós entramos nesse processo de santificação que às vezes nós estamos rompendo em fé, e outros dias a gente está mais cabisbaixos, mais tristes, mais desanimados, mas aquele que nos chamou e se fez conhecido por nós também nos conhece e haverá de prover todas as coisas para que a nossa peregrinação seja segura. Então, em quarto e último lugar, meus irmãos, conhecer a Deus e tornar-se conhecido dele é, por fim, assumir a tarefa de torná-lo conhecido a outros através da missão da igreja. Nós somos esses agentes. Deus nos deu uma missão de pregar o evangelho a toda criatura, de anunciar as boas novas da salvação para esses eleitos que estão lá escravizados pelo curso do mundo, escravizados pela natureza humana e corrompida, escravizados por Satanás e suas hostes malignas. E a igreja tem uma missão de anunciar as boas novas da salvação para que esses eleitos, despertados em seus sentidos, convencidos de seus pecados, entreguem-se a Jesus Cristo e arrependidos, vivam para a sua glória. E um discipulado, também agora anunciando a outros o conhecimento de Deus, que ele quer se tornar conhecido, já que ele nos conhece antes da fundação do mundo. A minha oração é que o Senhor, por sua graça e poder, aplique a sua palavra no nosso coração. Eu quero fazer mais uma oração e passar a palavra para o filho, não sei se é o filho, se é o Evandro que vai tomar de volta, mas vamos fazer a oração. Meu Senhor, em nome de Jesus, nós nos tornamos mais responsáveis agora que adquirimos mais conhecimento de Ti. A Tua palavra nos diz que quem há muito for dado, muito será cobrado. Nós temos recebido, meu Senhor, o ensino da Tua palavra. Nós conhecemos o Teu caráter, o Teu ser, os Teus atributos. Sabemos quem o Senhor é, ainda que de forma limitada, pela revelação e por nós, por nosso pecado. Mas nós queremos, ó Deus, ter vida consagrada. E nós sabemos que somos imperfeitos, que pecamos contra Ti, Senhor, por ações e omissões. Por isso, ajude-nos, meu Deus,